Olá, boa noite, minha gente. Hoje tá diferente o negócio aqui porque a gente vai transmitir a live tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Então, eu agora conectei o Instagram. Primeiro eu vou me apresentar, eu me chamo Ade Leão. Para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em autoconhecimento e ajudo pessoas a curarem ansiedade e estresse em apenas alguns minutos do seu dia. Eu sei que parece um pouco contraintuitivo falar que a gente cura estresse e ansiedade em alguns minutos, mas sim, isso é possível. E eu não falaria isso para você se isso não tivesse acontecido comigo, e se não tivesse acontecido também com as várias pessoas que eu ajudo, com as várias pessoas que se conectam com o meu trabalho, que estão presentes aqui no Instagram. E hoje a gente vai falar de 5 crenças que impedem você de construir o seu curso online. Eu vou fazer essa live com a Mira, do Instagram Produza o Seu Curso, mas eu sugiro que você fique, porque a gente não vai falar só de curso online, né, galera? A gente também vai falar de projetos profissionais no geral, de pessoas que buscam produzir novas ideias, trazer novos projetos à tona, mas sempre sentem algumas coisas e bloqueios que podem de fato estar te fazendo travar profissionalmente. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou chamar a Mira aqui, deixa eu escrever primeiro. 5 crenças que te impedem, que te trazem, te causam bloqueios profissionais. Pronto. Vou fixar este comentário aqui. Vou entrar aqui pelo Instagram também, pelo YouTube. Amira, onde está você, Amira? Vamos lá. Vamos entrar pelos dois agora. Deixa eu colocar o meu computador aqui para não ficar tão distante, né? Entrei. Oi, tudo bem e você? Como você tá? Você não vem pro meu Instagram? Eu tô te esperando aqui. Não? Tá. Então, que massa. Não, porque eu não te mandei nenhuma notificação. Eu tô esperando você entrar pra você se convidar, no caso. Não, você entra na live que eu tô. Entra no meu perfil. Aí você vai na minha live. Aí você vai solicitar pra participar, entendeu? Peraí, gente, que a gente tá organizando aqui essa produção. Pronto. Isso. Exatamente. Deixa eu ver se você entra aqui. Calma lá. Vamos lá. Pedir para participar. Apareceu aqui. Vamos. Olá, Olá! tudo bem? Olá! Tudo bem. Tudo bem, Amira? Que legal que a gente está ao vivo aqui para falar um pouco sobre Crenças que acabam trazendo essas crenças que acabam trazendo bloqueios em muitas áreas da vida, mas também profissional. na área Trazendo um pouco de profissional. Eu acho que está trazendo um pouco de Vamos resolver isso. Espera só um minutinho. Deixa eu pensar. Tem que usar um fone de Não, ouvido, eu acho que eu tenho que desativar o áudio aqui do celular, só um pouquinho. Oi, 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 oi. Melhorou? Não. Não, então espera mais um pouquinho.
Isso, é legal você usar um fone para. Oi, oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, agora eu tô Melhorou, te ouvindo. né? Melhorou, hein? Melhorou para você? Fala comigo, sem o fone, peraí. Oi, ei, som. Não preciso nem do fone. A Clélia falou aqui, agora Ah, sim. Pronto. é isso aí. No YouTube, tá todo mundo ouvindo? Tá legal o áudio? Ah, então vamos lá. Ade, primeira coisa, eu queria muito te agradecer por estar aqui hoje. É uma alegria. É, assim, até vou te contar um pouco, contar para o pessoal que está aqui, mas o que que acontece? Em todas as aulas, principalmente nas aulas ao vivo, o pessoal relata uma série de dificuldades na hora de estruturar, começar a colocar o curso no papel, né? E aí, e assim, e sempre aparecem várias coisas na cabeça. E aí, esses dias eu assisti um vídeo seu no Instagram, que eu fiquei encantada e eu falei, gente, é isso, eu preciso falar com ela e ela precisa falar com a turma, porque ela tem muito o que falar, né? E estamos aqui. Que massa, que massa. Foi o vídeo que você falou dos pensamentos Exatamente, imaginários, aquele né? vídeo foi incrível, porque assim, é uma coisa tão recorrente, né, que eu acho que todo mundo passa por isso, né? E na hora de fazer um curso online, eu acho que isso fica muito aparente, sabe? E muitas vezes impede as pessoas de destravarem essa produção mesmo, né? Então, assim, eu acho que são vários fatores. Cada um tem os seus motivos específicos, a cabeça vai lá longe e muitas vezes a gente não sabe como controlar isso e nem como se livrar disso, talvez, não sei qual é a palavra mais correta. Sim, sim, é muito importante, Amira, a gente lembrar que quando se trata da produção de um conteúdo audiovisual, existem vários aspectos envolvidos neste processo e aspectos que estão relacionados com a criação. A criação de um conteúdo, a geração de uma nova ideia, a exposição que você vai ter a partir daquela ideia para vender isso, para que as pessoas vejam você, para que as pessoas aceitem essa proposta, né, de conteúdo, de curso. Então, tudo isso está associado com algo muito importante que eu quero trazer aqui, que eu acho que é o principal conceito que eu quero trazer aqui para todo mundo que está assistindo, que é o conceito da autoimagem. Existe um livro do Maxwell Maltz, é um livro que foi recentemente traduzido aqui para o Brasil, que fala de psicocibernética. E num dos conceitos que o Maxwell Maltz traz nesse livro, ele fala sobre o poder desta autoimagem, ou seja, de como que a gente se enxerga. Mas não é como a gente se enxerga quando eu te pergunto, Amira, quem é você? E você vai me dizer, eu sou a Amira, eu trabalho com cursos ensinando as pessoas a produzirem o seu curso, eu tenho 1,80, eu sou branca. Não, existe uma programação no nosso inconsciente, que é fruto de tudo que a gente já vivenciou, de todas as inseguranças que um dia a gente já teve, de todos os pequenos episódios quando éramos crianças, quando crescemos, que moldaram o nosso comportamento social. Tudo isso associado também com a nossa essência, com a nossa personalidade, contribui para que a gente construa essa autoimagem, segundo o Maxwell Maltz, que é o teórico que traz isso no livro Psicocibernético, um livro muito interessante para quem quiser, inclusive, pegar de recomendação. Então, ele fala num dos conceitos lá, como você se enxerga, define quem você é. Então, às vezes a gente é colocado à prova da produção de um conteúdo, da gente falar na câmera e se expor de alguma forma perante as outras pessoas, e a maioria das pessoas, cerca de 80% delas, talvez, quiçá, eu estou alucinando aqui uma porcentagem bem alta, possuem uma autoimagem negativa. Acham que não são capazes de falar e isso parecer bonito ou admirável ou inteligente. Acham que não estão suficientemente prontas
para executar um projeto, uma ideia. E isso acaba por reforçar um pensamento, uma ruminação que a gente chama, uma ruminação negativa do que você é, do que você é capaz de fazer, do que as pessoas vão achar da tua ideia, de como você vai ficar na câmera. E aí, uma pequena coisa que é a questão de você olhar para a câmera, falar e produzir o seu curso, pode causar um pensamento que começa daí, aí a pessoa, por ter uma autoimagem muitas vezes negativa, já acha que aquilo vai ficar ruim, aí já acha que todo mundo vai achar ruim, que ninguém vai querer nada porque a ideia dela é péssima. Aí ela já acha que ela é incapaz de produzir qualquer outra coisa do tipo e já começa a se perguntar, meu Deus, por que eu fui me meter nisso? A minha ideia é péssima. Aí percebe que tudo veio de um pensamento conectado com uma autoimagem insegura, frágil. Então, na minha opinião, o que é importante da gente perceber na gravação de um curso, mas também e principalmente quando falamos de projetos profissionais no geral, é como que é a tua autoimagem? Como que você se sente em relação a isso? E se num primeiro momento você perceber que esse sentimento é negativo, é muito importante que você trabalhe essa autoimagem. E não que você não faça aquela ideia. Porque toda ideia é muito válida, né? Eu penso assim quando eu me conecto com pessoas de diferentes origens, de diferentes histórias, e eu percebo que toda pessoa tem algo a contribuir. Então, eu imagino que uma pessoa que chega para fazer a produção de um curso online, ela tem uma ideia, ela tem alguma coisa ali. E aí eu queria que você trouxesse também essa realidade do seu nicho, da sua área de atuação com essas pessoas. Eu imagino que sejam pessoas de diferentes experiências, de diferentes expertises, que sempre tem algo de valor interessante para trazer para o mundo, né? E você sente que há essa questão da autoimagem muito associada a uma Então, na insegurança? verdade, assim, o que que eu percebo? Que são nichos completamente diferentes, que são realidades completamente diferentes. Então, assim, quando a gente olha, né, é uma riqueza tão grande. É isso que você falou, é tanto conhecimento para contribuir de uma forma tão rica para o mundo, que é incrível. E às vezes eu vejo o conteúdo das pessoas e eu fico pensando, a gente precisa entregar isso, né? De certa forma. E às vezes o problema ele acontece muito antes da gente gravar. O problema às vezes ele acontece na própria estruturação, em que esses pensamentos, por exemplo, eles vêm meio que para boicotar cada um, né? No sentido de, ninguém vai gostar do que eu faço. Um clássico é todo mundo sabe o que eu sei. Ninguém precisa do que eu sei, né? A gente tem a falsa ilusão de que aquilo que a gente sabe é uma coisa que todo mundo sabe, mas eu costumo dizer para eles que é porque é fácil para a gente, necessariamente não vai ser fácil para o outro. E aí eu acho que tem um pouco a ver também com questões de ansiedade, né? E de como a gente imagina, né? De novo, né? A gente volta para essa coisa do que a gente imagina que as pessoas vão pensar, seja da autoimagem ou seja daquilo que a gente tem para ensinar, né? Exatamente. O Luiz falou aqui, o problema é quanto mais julgamos, maior vai ser nosso auto-julgamento. E ele disse também que isso não tem a ver com autoestima. Então, Luiz, eu não estou falando de autoestima. Eu estou falando de um outro conceito importante de você entender, que é a autoimagem. A autoimagem é diferente da autoestima. A autoestima está muito mais associado com o seu ego, com a sua projeção individual, de como você se sente no mundo. A autoimagem é um direcionamento muito mais inconsciente, que é construído ao longo das nossas vidas e que pode estar associado a um bloqueio de alguma ação, de alguma atividade, principalmente quando a gente quer expandir no âmbito profissional. Então, ai meu Deus, peraí só um instantinho, eu tô com 2 gatas e 2 cachorros em casa e às vezes dá um BO, mas tá bom. Eu vou precisar, peraí. E aí, gente, vamos resolver para Adelaide trabalhar? Juno,
Gente, duas gatas e dois Fica cachorros. Só um tranquila. minutinho, eu preciso resolver. Vamos ver. Enquanto a Dê não volta, eu tô aqui dando uma olhadinha nos comentários. Olha quanta gente aqui. Nossa, que bom estar aqui essa noite, gente. Esse é um tema tão recorrente, né? Que eu acho que em todas as aulas esse tema aparece. Que eu falei, a gente não pode perder essa oportunidade de tratar desse assunto. Aproveitando, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários outros temas que de repente vocês têm vontade de saber mais, para eu trazer mais gente aqui para gente conversar, deixa aqui nos comentários. E se tiver dúvida também deixa aqui, vamos conversando enquanto isso. Ah, vamos ver. Voltei, Opa! gente. Eu estava dando uma olhada aqui nos São dois. comentários, no pessoal. Ai, obrigada, Clélia. Ai, que bom que você está aqui. Tá pequenininho, eu não tô conseguindo ler tudo, mas Então, voltando para o que nós estávamos falando do conceito da autoimagem, que é um conceito que uma construção individual que vem a partir de vários acontecimentos que a gente passa ao longo da vida, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai interagindo socialmente, e que isso associado com a nossa essência, com a nossa personalidade, pode também contribuir para que tenhamos esse tipo de insegurança, para que tenhamos esse tipo de bloqueio e, consequentemente, Luiz, para você que citou a questão da autoestima, isso influencie numa autoestima, numa estimação negativa de quem você é. Mas a autoimagem, ela não está ligada só com a questão do bom ou ruim. Ela está ligada na questão de como você se enxerga para o mundo, para os relacionamentos, para os seus projetos, para a sua imagem profissional. Então, é muito importante, por exemplo, 5 crenças que te causam bloqueios profissionais. A primeira crença, para mim, é uma autoimagem fraca, uma autoimagem associada com o que o próprio... Eu vi uma pessoa aqui falando de senso de merecimento. O Rodrigo falou um pouco de senso de merecimento. Tem um pouco disso também, tá, Rodrigo? Quando a gente fala de autoimagem. Mas para mim, esse desconhecimento de autoimagem e associado também com uma crença de que você não está pronto para produzir uma ideia. Não está pronto para julgar essa ideia para o mundo. Então, para mim, esta é uma crença importante da gente observar. E já trazendo para vocês que estão acompanhando a gente aqui, gente, para a galera do YouTube, para a galera do Instagram, todo mundo está pronto para colocar uma ideia para o mundo. Todo mundo tem algo a contribuir. Porque se a gente estivesse falando apenas de conteúdo, tava todo mundo aprendendo coisas pelo isso. Google. Quando a gente fala de produzir uma ideia, quando a gente fala de trazer um conceito para as pessoas, a gente não fala apenas do conhecimento científico, técnico. A gente fala de conexão humana. A gente fala de uma relação que você gera com as pessoas que estão te assistindo. Existem outras pessoas, por exemplo, que fazem cursos sobre produção de conteúdo na internet. Mas existem pessoas que se conectam com a Amira, existem pessoas que se conectam com o João, com o José, com a Fernanda, porque se trata de conexão humana, não se trata apenas de um conhecimento técnico. E quando se fala de conhecimento, de conexão humana, você é uma pessoa que tem a sua história, que tem a sua forma de absorver um conhecimento e de projetar ele para o mundo. Então começa a pensar por que realmente aquela tua ideia, aquele teu pensamento acerca de algo, para você não seja tão relevante. Será que isso tem a ver, de fato, com o conhecimento técnico? Ou será que isso não está muito mais associado à maneira como você se enxerga? Então, essa é uma primeira reflexão que eu acho importante da gente trazer aqui. Certo. E, Ade, fala uma coisa para mim. Nesse caso, o que você acha que as pessoas podem fazer para conseguir mudar um pouco esse sentimento, essa situação?
para mim, Amira, a primeira coisa que é importante da pessoa começar a construir para ela é um ambiente interno de maior segurança. Nós estamos sempre travando contato com o mundo, com as cobranças. A Patrícia falou aqui, a Patrícia é uma amiga minha que está acompanhando a live, e ela falou aqui, como a gente resolve a questão da autocobrança, de querer fazer tudo perfeito, do que os outros vão pensar. Isso também tem a ver com essa questão desse ambiente interno que eu quero que as pessoas percebam. A gente acaba por deixar com que as cobranças, o mundo frenético, o ritmo acelerado das coisas e o nível alto de produtividade que a gente acaba tendendo a se cobrar, a gente acaba deixando que isso influencie na nossa autoestima, que isso influencie no nosso nível de produtividade. Então, quando você passa a se observar, a observar os seus pensamentos, a perceber quais são as conversas que você está tendo com você quando você vai para frente da câmera gravar um conteúdo. O que vem na tua cabeça de imediato? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Você nem ligou a câmera. Aí você já vai para já cria uma realidade negativa daquilo ali. Ai, vai dar ruim. Ai, vai ficar feio. Ai, mas o cenário não tá ruim. Então começa a observar. Peraí, calma. Será que os pensamentos que eu tô criando no momento imediato que eu vou fazer a gravação, vou produzir, vou escrever o meu roteiro, será que esses pensamentos são favoráveis ou desfavoráveis a isso que eu tô produzindo? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Começa a ouvir os sons, as conversas internas. Ao invés de você ficar conectado somente ao cenário, o que você está pensando? E se esse pensamento for um pensamento negativo, de uma coisa que nem aconteceu ainda, mas vai ficar ruim. Mas o som tá ruim. Desconfia. Porque provavelmente isso tem a ver com uma crença negativa associada à sua insegurança. Então, essa autoobservação, né, de você parar para te ouvir, para você parar para entender se esse teu pensamento vai te ajudar ou não, isso é muito importante para a gente começar a construir um ambiente mais forte dentro da gente. Eu vou conseguir, tá tudo bem, eu vou fazer uma vez, pode ser que eu erre, e tá tudo certo, porque também tem isso, né, gente? Como estamos inseridos nesse mundo de autocobrança, como a própria Patrícia falou, de níveis altíssimos de produtividade, porque a gente acaba se comparando com os robôs, com a tecnologia. A gente quer ser robô, a gente quer ficar acordado, porque muitas vezes a gente se compara com coisas que não são reais, né? Porque o que a gente vê na internet hoje em dia, eu que trabalho com produção, eu sei que muito é produzido, não é real, não é vida real, não é vida como ela é, né? E muitas vezes a gente olha e pensa que a gente tem que ser desse jeito, só que esse jeito não existe, né? Exatamente, não existe esse lance de você dormir pouco, não existe esse lance de você fazer tudo, 470 mil coisas num dia só. Nós não somos máquinas e o nosso momento atual, ele acaba nos induzindo muitas vezes a esse processo. Então, entender isso é fundamental para que a gente possa lidar com este momento, com essa ideia de você gravar um curso, de você desenvolver um projeto profissional. É muito importante que você entenda primeiro quem você é, quais são esses pensamentos que vêm à tona no momento que você quer expressar essa tua ideia, que você quer gravar esse teu conhecimento e gerar dentro de você um ambiente mais forte para que essas inseguranças não te impeçam de ir atrás e também estejam flexíveis a erros. Porque os erros, eles vão acontecer. Isso não é um problema. Eles fazem parte dessa trajetória. E saber lidar com isso é fundamental. Isso tem a ver com vulnerabilidade, né, gente? A Brené Brown fala muito disso, a vulnerabilidade da coragem, de você realmente se colocar na sua posição como ser humano e fazer alguma coisa que tá tudo bem, pode ser que dê errado, pode ser que você não fale igual a fulano, a ciclano, mas você tá falando do seu jeitinho. Isso tem muito a ver com conexão, né? Você falou um pouco de conexão, mas essa semana, inclusive, foi um assunto que veio muito à tona,
que é isso que diferencia conteúdo por conteúdo, é isso. Vai para o YouTube que tem um monte de coisa, né? Vai para o Google, tá tudo lá, mas essa conexão e os erros, esse jeito que cada um tem, isso tem tudo a ver, né? Isso aproxima a gente, faz a gente realmente mostrar quem a gente é para o outro e o outro também ter essa liberdade e a gente construir as coisas junto. E quando a gente fala de cursos online, cursos livres, de alunos, eu falo que esse aprendizado ele é muito mais rico quando a gente faz dessa forma, né? É uma via de mão dupla. Exatamente, porque existem coisas que são técnicas, onde você vai ligar o botão da câmera, onde você vai fazer o REC, como que você edita. Existem coisas que são técnicas, que você lê um tutorial, vai lá e faz. Agora existem coisas que a gente só aprende fazendo. Existem coisas que você só aprende fazendo. E por mais técnico que possa parecer, é muito importante que você vivencie o processo de executar e de se permitir fazer a maneira como vier naquele momento. Porque só assim você vai se descobrir, você vai lapidar a sua pessoa a fim de produzir, de expressar esse conhecimento para o mundo. Então, eu diria que a segunda crença que nos impede de produzir um conteúdo online, de ter uma ideia profissionalmente bem desenvolvida, é você achar que você não pode errar, né? Ah, não posso errar. Eu tenho que fazer e tem que dar certo. Quem te falou? Você, por um acaso, é a máquina tecnológica das coisas tudo que não erra nunca? Oxe, né? E Todo mundo erra nessa vida, às vezes a gente pessoalzinho. Então tá supervaloriza tudo nossos bem. erros, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente olha pra gente ou faz alguma coisa que a gente acha aquele absurdo, mas quando a gente tá vendo outra pessoa que faz às vezes alguma coisa exatamente igual que a gente fez ou pior, a gente nem percebe. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo muito interessante para dar, que é um exemplo de uma vez que eu fui para um protesto e eu queria muito falar nesse protesto porque eu estava super envolvida com a causa e tudo mais e não me deixaram falar. E também eu não era a pessoa mais bem colocada para falar naquele momento, haviam outras pessoas muito mais envolvidas com a causa. Mas eu tava lá, então eu queria poder falar e acabou que iam chegando outras pessoas, e iam passando a minha fala para depois, iam passando a minha fala para depois. Aí eu fiquei bem fula da vida, peguei o telefone, falei um monte na internet e esculachei com todo mundo. E aí, menina, eu fui cancelada. Vieram muitos haters pra cima de mim e falaram um monte. E no final das contas, depois de alguns anos que isso se passou, eu errei por ter ido falar na internet. Eu devia ter ficado na minha, eu devia ter respirado. Era um momento em que eu ainda não Tá. respirava tanto quanto eu respiro hoje, sabe, Abina? Então, eu era uma pessoa mais impulsiva, digamos assim. Então, eu percebi, depois de um tempo, que eu não soube lidar com a minha impulsividade naquele momento. E algo que poderia ter sido muito pontual e casual acabou se tornando enorme. Porque eu fiz o esculacho na internet, porque eu expus aquela minha indignação e aquilo cresceu numa forma contrária. Então isso me ensinou muito. Foi um erro? Foi um erro meu. Obviamente que foi um erro meu. E eu depois fiquei caladinha, fiquei pianinho na época. E hoje eu reconheço e aprendi bastante com isso, né? Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda de lidar com os nossos erros por essa busca maluca pela Uhum. perfeição, pelo que é certo, Sim. né? Sem considerar que a E gente muitas tem os nossos vezes, lados Ade, eu sombrios. percebo que isso imobiliza a gente. Quer dizer, a gente tem um super conteúdo, a gente tem muito para contribuir com o mundo, a gente tem, enfim, mas por causa disso a gente mobiliza e trava e não sai do lugar. A gente não desenvolve o que a gente quer desenvolver, a gente não vai atrás dos nossos sonhos, a gente, isso não só na hora de construir um curso online, mas na vida, né? E a gente fica lá imobilizado. De certa forma, eu gosto muito, eu falo muito uma frase que é isso: o medo imobiliza a gente. A gente não pode deixar ele imobilizar, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Exatamente. Olha, a Clélia tá dizendo que essa live foi Ah, feita para ela. É isso aí, Clélia. É bom que você tá ouvindo as coisas tudo que nós estamos falando aqui,
Porque quanto mais a gente assimila, mais a gente consegue fazer isso que eu falei há pouco, que é criar esse espaço de autoobservação. Peraí, mas será que isso que eu tô pensando não tem a ver com a minha insegurança? Não tem a ver com os meus medos? E aí, aproveitando que tu falaste de medo, Amira, o medo, né? Vamos falar do medo. Adoro falar de medo, porque todo mundo tem medo, porque medo é uma coisa muito essencial em todos e todas nós. E é algo que realmente Ele nos trouxe protege a até gente, eu aqui, né, concordo gente? com Se você. não fosse... Exato. Se não fosse o homem das cavernas ter medo do urso que ia comer a nossa cabeça, a gente não estaria aqui, pessoalzinho. Então, ó, vamos valorizar o medo, tá tudo bem. Que bom que a gente desenvolveu o medo e que bom que isso também nos trouxe um poder cognitivo de antecipar alguns fatos do tipo, putz, será que eu saio agora? Será que não é perigoso eu sair agora? Será que não pode? Melhor eu ficar aqui, porque nesse momento, né? Então, essa leitura de ambiente externo, com base na nossa antecipação, que é um poder dos seres humanos. Os seres humanos são os únicos capazes de antecipar alguns fatos, né? Por exemplo, eu tô com essa cachorrinha aqui que eu tive que sair da live para ir lá socorrer e ela tá cega. E quando a Juno ficou cega, o dono dela, que é o Vitor, que mora comigo, ficou arrasado. Ai, meu Deus, ela tá cega. Ela não vai conseguir mais enxergar, ela vai perder as belezas do mundo, ela vai ficar muito mal. E assim, se a gente for parar pra pensar, gente, o cachorro, ele tá nem aí se ele tá cego, entendeu? O cachorro, ele não tem essa habilidade de pensar, oh meu Deus, eu não vou nunca mais olhar a minha ração. Eu não vou nunca mais ver o meu dono. Eu nunca mais vou ver as praias quando eu vier. O cachorro não consegue antecipar, entendeu? Quem faz isso é o ser humano, baseado no medo. O cachorro, ele não tem medo, ele não tem essas coisas, né? Nem o cachorro e nem outros animais. Então, tipo, pra Juno, que tá cega, tanto faz, entendeu? Ela só tem aquele momento, ela vive muito mais no presente, ela não fica antecipando as coisas, né? E nós fazemos isso. E aí, quando a gente acaba antecipando, voltando para o nosso projeto profissional, voltando para a nossa realidade aqui, quando a gente acaba antecipando os fatos na direção de desenvolver um trabalho, escrever um projeto, gravar um vídeo, a gente já pensa, ah, mas aí eu vou falar isso, não vai ficar bom. E aí ninguém vai comprar. E aí eu não tenho celular, eu não tenho iPhone Master, Blaster, Advanced Plus, e a resolução vai ficar ruim. Aí eu vou. Ninguém vai ver, ninguém vai gostar disso que eu tô falando, porque não tem esse público. Então, assim, percebe que todas as situações que você tá Elas nem sempre antecipando, são reais, né? tudo bem, pode ser. E assim, ó, tá tudo bem você contar com o fato de que ninguém pode comprar, tá? Tá tudo bem, eu já vivi isso, tá tudo bem. É importante você contar com isso também. Mas se você só está criando pensamentos negativos acerca de uma determinada situação, talvez você esteja com medo. E ó, é muito melhor você lidar com esse medo de frente e falar assim, ó, por exemplo, para tua mentora de produção de curso online, que é a Amira, eu estou com medo. É muito melhor você chegar e dar real e chegar a esta conclusão do que você falar, Mira, sabe o que é? Eu não tenho um celular bom. Não, sabe o que é? Eu ainda não sei o suficiente. Eu não, sabe? Aí você fica dando ouvidos para essas crenças que no fundo estão muito relacionadas ao quê? Ao medo. Adê, Ao posso medo te de se falar uma expor, coisa? ao Sabe medo uma coisa de... que eu percebo muito? Pode Que às vezes esse medo falar. aparece, mas às vezes eu acho que ele nem é um medo das pessoas. É um medo que vem de fora. Aquele medo, ele não existe. Mas de tanto ser um medo meio coletivo, pode ser até uma viagem que eu tô falando. Não sei se eu tô sendo clara, mas algumas coisas parece que são um medo da geral, um medo coletivo mesmo. E aí a gente incorpora como se É fosse claro, nosso, mas ele nem é nosso, a gente nunca teve esse medo, entende? É, sim. esse Isso é ambiente, né, Amira? Isso é muito questão do ambiente. Eu ouvi uma frase esse final de semana maravilhosa que foi assim: em determinados ambientes, o que é difícil vira fácil.
e o que é fácil vira difícil. Então, por exemplo, se você quer realmente produzir um curso online, se você quer produzir um curso no formato digital, é muito mais importante que você esteja numa mentoria, onde todas as pessoas estão fazendo isso, onde está todo mundo falando do mesmo assunto e projetando a habilidade de fazer isso, porque se em algum momento isso ficou difícil para você, você está num ambiente que vai te condicionar a isso ser fácil. Porque tá todo mundo fazendo, tem uma pessoa ali que tá te orientando, né? Agora, se tu estás num lugar onde todas as pessoas são muito tímidas, onde todo mundo é concursado e trabalha, né, de uma forma muito tradicional e não tem essa visão, e tá tudo bem, tá? Não tem certo ou errado. Tem gente que não tem essa visão do mercado digital. Isso não tem problema nenhum, tá, gente? São as pessoas, tá tudo certo. Mas esse ambiente gera em você uma insegurança muito maior do que se você estiver com pessoas que acreditam nesse formato, acreditam nessa maneira de fazer. Então, eu acho que isso tem a ver com esse sentimento que muitas vezes não é seu. É um sentimento que veio do ambiente, das pessoas, daquilo Sim, que você escuta, né? exatamente, daquilo que a gente escuta. É bem isso mesmo. E daí, às vezes, eu fico pensando, o que a gente pode fazer para não deixar que essas coisas que não são nossas tomem conta da nossa cabeça e a gente se livrar realmente disso e poder seguir em frente, né? Tem alguma técnica? O que você sugere? Eu sugiro que você comece a ter clareza do que é seu. Quando a gente começa a ter clareza do que é nosso, a gente entende que muitas coisas que a gente acaba absorvendo, falando e reproduzindo não são nossas. E essa percepção, ela é muito importante no desenvolvimento pessoal, quando a gente quer mesmo evoluir, fazer algo novo, destravar alguma questão profissional, enfim, de qualquer área da nossa vida. Eu sugiro que você pegue uma folha de papel e que você escreva o que é seu, quais são os seus valores, quais são as 10 coisas que eu mais valorizo em mim, quais são as 10 coisas que eu mais valorizo no ambiente profissional. Não precisa ser 10, pode ser 5, enfim. Escreve, eu acredito. Se você gosta, se você tem interesse em produzir um curso digital, por que você tem interesse em fazer isso? Isso deveria ser, inclusive, isso pode ser, né? Deveria não, né? Isso é uma boa sugestão para você até levar isso para os seus alunos. O poder da escrita nos traz clareza daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente busca, dos nossos desejos. Então, botar mesmo num papel. Por que você quer fazer um curso digital? Porque eu gosto de olhar para a câmera, eu gosto do que eu falo, eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas. E aí, quando aquela insegurança bater, você olha para aquela folha de papel, lembra disso. Então, você vai ter essa folha de papel para te trazer clareza de tudo que você valoriza e do que é seu. E com as pessoas, com os meus alunos e alunas, Amira, eu faço muito trabalho de autoimagem também. Então, eu peço para as pessoas escreverem mesmo e lerem esse papel todos os dias. Pelo menos uma vez. Lê pelo menos uma vez, sabe? E aí, lê mesmo aquilo que você quer ser. Quando a gente entra numa mentoria, quando a gente entra num treinamento, a gente projeta e faz uma mentalização inteligente daquilo que a gente busca naquele curso, naquela mentoria. Por exemplo, quando a gente está falando sobre ansiedade, quando a gente está falando de ter uma vida mais leve. Então, eu vou escrever assim: eu, Adelaide Leão, sou uma pessoa equilibrada, que tenho bastante lucidez acerca das minhas ideias, que tenho excelentes noites de sono, que consigo ter uma vida mais feliz, mais alegre, livre dos pensamentos negativos. Quando a ansiedade vem, eu consigo geri-la com tranquilidade. Então, esses são os meus desejos. Eu estou criando essa realidade. E eu leio isso, eu tenho cada vez mais certeza. E vou assimilando isso no meu subconsciente. Pelo simples fato de eu repetir essas palavras para mim. Por que a gente tem muitas pessoas, muitas mulheres, por exemplo, que falam assim: ah, homem é tudo igual, homem não presta, homem sabe como
é homem, homem é safado, homem é isso, homem é aquilo. Isso é uma verdade que elas estão assimilando para elas. O quão essa verdade que vai sendo assimilada a cada vez que elas ouvem e falam isso, o quão essa verdade não influencia na maneira como essas mulheres se relacionam com homens no geral. Então a gente acaba repetindo coisas do externo que são aos poucos introjetadas no nosso ambiente interno, e isso pode contribuir sim para bloqueios profissionais e bloqueios pessoais, né? Se você acredita que homem não presta, sendo uma mulher heterossexual, como que você vai se relacionar com essa pessoa se você já chega com esse homem, se você já chega numa relação munida desse pensamento, né? Então, como que você vai gravar um curso online se você já chega nessa mentoria com a crença de que você não é bom com as câmeras? Então, associando isso com o seu trabalho, com os seus alunos, com as suas alunas, eu gostaria que essas pessoas começassem a observar que você, que acha que é difícil falar na câmera, que você não consegue, porque você é ruim, você tem que pensar que isso é uma habilidade, que isso não é uma dificuldade. Difícil não é, é uma habilidade. E difícil só é aquilo que a gente nunca fez, né? Se eu nunca dancei tango na minha vida, tango vai ser difícil para mim, né? Eu nunca dancei tango, gente. Então, né? Tá tudo bem eu achar tango difícil. E você nunca gravou um curso online na sua vida. Mas essa é uma habilidade que você se propõe a fazer. O simples fato, Amira, de você pensar desta forma e escrever isso no papel potencializa a sua capacidade de lidar melhor com isso. Sem medo, sem ansiedade, sabe? Ai, muito bom. E você falando isso, vem muito aquela coisa da gente estar presente, né? Porque muitas vezes, o que que eu percebo? Tenho medo, mas o medo também, ele vem porque a gente não consegue pensar no aqui e agora. Então tá, eu vou fazer um curso, então eu vou fazer... Antes de eu fazer, por exemplo, a estrutura do meu curso, estruturar, criar meu método, fazer tudo, eu já tô pensando, por exemplo, lá na frente, que ninguém vai comprar, tudo aquilo que a gente já falou, né? Que ninguém vai gostar do que eu tô falando, que vão me achar esquisita na câmera, que vão... Enfim, mil coisas, né? É uma lista imensa. Mas se eu tivesse talvez ali focada no momento, no que eu tenho que fazer ali e agora, não seria mais fácil? Muito mais fácil. Aí a oportunidade que existe nos treinamentos de mindfulness, de meditação, de respiração, porque são treinamentos que trabalham esse senso de presença, o poder da respiração, para te fazer ficar presente, porque você não respira no amanhã, você não respira no ontem, você só respira agora, aqui e agora. Então eu vou convidar todo mundo, porque sou essa pessoa, já quero convidar todas essas pessoas que estão, essas milhares de pessoas que estão online aqui com a gente. Vamos fazer uma Opa! única respiração profunda, fechar os olhos e contar até 10. E eu quero saber, eu quero perceber assim, como que a gente vai sentir. Bora! Vamos junto então, ó. A gente vai fazer uma respiração profunda. Todo mundo que Vamos, está gente! assistindo a gente Ó, também, hein, vai ser galera? muito Vamos bom. junto. Muito bom, ó. Você vai fazer uma respiração, você vai fechar os olhos rapidinho, tá? Então, 3, 2, 1, inspira fundo. Solta o ar pelas narinas, devagar, o mais devagar que você puder. O simples fato de você fazer isso, com os ombros descontraídos, relaxa o corpo, observa se tem alguma tensão física presente. Mantenha a respiração lenta. Leva a atenção para os teus pés que estão no chão, para o local em que você está, para este momento que a gente está compartilhando juntos, de aprendizado, de troca, para quando você voltar dessa pequena experiência de atenção plena, você associar o seu aprendizado com essa sensação de maior atenção, de maior presença no aqui e agora.
Pode abrir os olhos. Toda. Já não faz uma diferença? É impressionante. É, É impressionante. É mágico. Mentira, não é mágico não, tá? É uma metodologia muito bem desenvolvida há milhares e milhares de anos. É uma tecnologia milenar, né? Provida de ancestralidade, que é muito poderosa. Não à toa ela está presente nas nossas vidas até hoje. E tem um poder muito grande de realmente nos curar daquilo que nos sequestra do aqui e agora. Porque aí, por exemplo, desculpa te interromper, só para eu fechar esse fio. Você chega lá com os seus alunos, eles vão gravar, eles estão ali de corpo presente para gravar um conteúdo, para fazer esse exercício, mas a cabeça vai lá para o futuro, das pessoas criticando, das pessoas dizendo que ficou ruim, que ficou feia, que ficou gorda. Aí ela, pronto, saiu do presente. Já está lá na projeção negativa de uma coisa que nem aconteceu. Então, sugiro, faz esse exercício com os teus alunos. Galera, vamos fechar o olho, vamos estar aqui, sabe? Se concentrar no que a gente veio fazer. Bom, é incrível. Com atenção. Você sabe que Não é? uma vez no audiovisual, a gente tem uma expressão que, não sei se você já ouviu falar, de frames. Sabe? Então, para quem não sabe, frames, cada segundo de vídeo, ele é formado por um número de frames. É como se fosse fotos. E um frame, ele não pode ocupar, não dá pra gente colocar dois frames no mesmo lugar. Esses frames, eles precisam estar um depois do outro. Não dá para ocupar o mesmo espaço, né? Isso é um clássico da edição de vídeo. Esses dias eu estava lendo um livro de um monge e ele usa isso, eu nunca tinha pensado nisso. Ele fala o seguinte: os frames, parará, o pensamento é a mesma coisa. A gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu nunca pensei nisso, eu fiquei tentando pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu percebi, eu falei, nossa, é verdade, né? Eu só consigo pensar em uma coisa por vez. Mas como que às vezes uma coisa me tira totalmente do sério, do prumo, me leva para outro mundo, né? E a respiração, né, pelo que você está falando, pode ajudar a gente nisso, não é? Ajuda muito, Amira, ajuda muito, porque ela é um processo de conexão com o ambiente mais atento, associado com uma captação de energia, que é o oxigênio. Então, o oxigênio ele nada mais é do que a nossa principal fonte de energia, essencial. Não à toa, você consegue ficar um mês sem comer, você consegue. Se você for para a floresta ficar perdido lá, um mês você vai sobreviver, não tenha dúvida, né? Sem comer. Sem beber água, aí eu já não acho que um mês já não dá, mas, né? Um dia, talvez um dia e meio, mas você vai ficar mal sem beber água, né? Agora é respirar. Quanto tempo você acha que você consegue ficar sem respirar? Coloca aqui para mim, você que está assistindo a gente. Comenta aqui. Quanto tempo você acha que você consegue ficar sem respirar? Vamos ver se esse tempo é um tempo considerável para você falar o quão a respiração é importante ou não nas nossas vidas. Porque é a partir disso que a gente entende que, de fato, isso é essencial. Isso é poderoso no sentido de nos trazer energia e de nos conectar nesse frame do agora. Olha, é isso. É isso, frame, cara. É poder conectar com esse frame do agora e partir para esse momento de produção e fazer e meter a cara e se entregar para os teus desejos, para os teus sonhos, porque toda ideia é muito válida. E a gente só não isso. Né? Nossa, a conversa tá muito boa e eu já me perdi no número, né? Que a gente tava lá na primeira, segunda, eu já nem sei qual que a gente tá. Faltam dois. Faltam dois para gente completar. Vamos completar com os dois? Você quer falar que eu falei vários aqui? Você quer falar algum? Olha, tanta coisa, eu não vou saber falar alguma coisa assim agora, eu não sei. De bate-pronto. Fala. Vou falar então, eu acho que outra crença que a gente tem, principalmente ligada ao audiovisual, é uma crença tecnológica de que nós não temos equipamentos necessários, que eu preciso gastar
muitos dinheiros, muitos Então, tá. dólares, com iPhones, com câmeras, com luzes, com milhares de coisas. A gente tem essa Posso crença, puxar um né? gancho, contar uma E para história? começar, Eu tenho uma aluna pode, que é muito querida, a Cris, não sei se ela tá aqui, se ela tiver, um beijo, Cris. Ela me contou, ela foi da minha primeira turma e ela tinha um celular super velhinho, assim, que tinha pouquíssima memória. E não foi isso, isso não impediu ela. Mais do que isso, ela mora no Rio de Janeiro, numa cidade menor, não é, ela mora no estado do Rio, e perto da casa dela tem vacas. E essas vacas mugiam. E toda vez que ela ia gravar, a vaca começava. E ela maravilhoso, gravava gente. aula por aula, porque no celular dela não cabia. Então ela gravava uma aula, ela editava essa aula, subia para a nuvem para esvaziar o celular, para gravar outra aula. A gente fez uma live e ela contou tudo isso. E eu falo assim, eu sempre conto a história da Cris, porque todo mundo sempre fica, mais uma vez, imobilizado, porque acha que precisa gastar rios de dinheiro com equipamento. E não. E eu sou do audiovisual, eu podia muito bem falar, não, você precisa disso, precisa daquilo outro. Mas o que a gente precisa é desse comprometimento, né? Desse querer. Exatamente. O que nós precisamos mesmo é de comprometimento, é de um desejo que a gente quer de fazer e consistência. Ir lá e fazer, parar de ficar dando desculpa. Porque não é a tecnologia que vai te impedir de expressar a tua ideia para o mundo. Se você tem um celular, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui tem um celular, né? Caso essa pessoa tenha esse desejo, tenha esse bloqueio. A tecnologia, ela não é um bloqueio para você desenvolver profissionalmente em nada. A gente aqui está falando especificamente de geração de curso online, e por isso que nós estamos trazendo o ponto da tecnologia. Tens algum para finalizar, Vamos lá. Amira? Deixa eu pensar. Ai, não sei. Ade, eu Pensa preciso num. de um tempinho para pensar que são tantos, mas na hora que a gente tem que falar, se não tá assim na ponta da língua. Sim, sim, normal. Eu acho que a gente acabou trazendo, por exemplo, a questão da autoimagem, Sim, que é uma questão que é engloba isso. muitas coisas, né? Que engloba essa ansiedade por ver o material pronto, essa necessidade de se sentir em algum lugar Lembrei de uma crença que bonito, é um perfeito. classicão também. Eu preciso ter muitos seguidores para começar. Ou um número X, ou 5.000, 10.000. Nas Oi? redes sociais, nas Nas redes redes sociais. sociais, no caso, Isso é né? uma coisa que todo mundo. Aí eu sempre conto que eu vendi o meu primeiro curso online, eu tinha 50 seguidores. Olha só, que massa, cara, que demais. Isso é É incrível, isso. né? Porque a Isso é incrível. conexão, né? A gente não tá falando. Muitas vezes a gente fica tão apegado em números, né? Parece que tudo é número, mas não, a gente tá falando de pessoas, de conexão, né? Exato, galera. É isso, cara. E assim, é lembrar que realmente nós estamos trazendo aqui um ponto muito importante. Acho que os dois pontos principais dessa live, Amira, a sua autoimagem, aquilo que você fala para você mesmo nos teus pensamentos e a conexão com o ser humano. As pessoas, elas não estão em busca de uma técnica. Elas estão em busca de mentores, de pessoas, de amigos que compartilham dos mesmos desejos, que gerem nela essa vontade de E isso aprender, na de minha evoluir. cabeça, quando eu consegui entender Então, isso, eu comecei a me sentir muito mais confortável. Porque quando a gente olha por esse lado, a gente se coloca exatamente no lugar que a gente está e olha para o outro exatamente no mesmo lugar, né? A gente consegue. a linha, Oi? né? Na mesma linha. Na mesma É linha, né? isso. Você tá aqui. Você não é nem muito, nem mais nem menos. Você é um ser humano que tem uma coisa ali para passar para É as isso. outras pessoas. O quão você está disposto a trocar comigo nesse sentido? Vamos, eu posso te ajudar, né? Ou não, E a gente enfim, é algo pode que trocar, né? só a gente E tem fazer. muito essa coisa da troca, né? Da gente. Eu falo que cada aula que eu saio, eu acho que eu aprendo tanto que eu aprendo muito mais que eu ensino.
Ai, eu sinto isso, sabia? Cada aula que eu faço, eu sinto que eu aprendo muito mais do que eu ensino, porque as pessoas, elas têm uma história diferente, elas têm uma visão diferente de como elas recebem esse É um conhecimento. privilégio, Isso é muito né? rico, Eu né? falo que assim, é um privilégio incrível. E aí, quando a gente olha para tudo isso que é tão bom, que é tão intenso, aí a gente vê que vale muito a pena, né? Que a gente realmente está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Ah, ai, Ade, que delícia a nossa conversa. Fiquei muito contente, viu? Eu também fiquei muito contente. Eu acho que esse tipo de assunto vai agregar bastante as pessoas que acompanharam e também vai ficar gravado por um tempinho aqui. Eu quero colocar no YouTube. Aqui para a galera também que acompanhou, muito legal. Valeu pela audiência, por todo mundo. Espero que a gente possa ter concluído trazendo algumas reflexões importantes acerca desses bloqueios que às vezes só existem na É nossa isso, cabeça, né, esses Amira? bloqueios que estão aqui, né? Tudo é uma questão de pensamentos. E busquem formas de você ter um maior contato com esses pensamentos. A respiração é uma oportunidade de Eu você queria, Dê, para a treinar gente esse, encerrar, essa conta pra gente um pouco do seu curso. O que que você ensina? Vou contar então um pouquinho do meu curso também. Eu ensino as pessoas a curarem ansiedade e estresse com apenas alguns minutos do dia e eu faço isso através do treinamento de respiração e de atenção plena, desse treinamento de presença que eu quero que cada vez mais as pessoas possam ter e isso não as limite mais em termos de ansiedade e estresse, que elas possam ter uma vida mais leve e quando a gente treina a respiração vira uma ferramenta de poder que você pode usar ao seu favor para dormir melhor, para ter mais energia, para diminuir essa sensação de pensamento acelerado que te joga para vários frames, né, Amira, de uma hora para outra. Então, como que a gente pode diminuir essa carga mental que pesa nas nossas vidas? Que nos deixa cansados. Hoje, inclusive, eu fiz um conteúdo Eu falando vi, sobre adorei. cansaço no Instagram, que as pessoas estão cansadas, né? E essa sensação ela vem muito de um cansaço mental, porque às vezes uma única coisa nos gera uma demanda emocional, uma demanda por soluções, decisões, e isso gasta energia. Então, eu ensino as pessoas a terem a respiração, a usarem o seu corpo e o seu momento de presença para que isso não as deixe tão cansadas, não as deixe tão irritadas, com medo Ai, e que ansiosas. demais. Então eu É ajudo transformador, elas a curarem. né? É transformador. E no dia 5 de janeiro, eu vou fazer um workshop ao vivo para falar um pouquinho mais sobre o meu curso, para abrir as inscrições para uma vivência que eu quero promover em janeiro de 21 dias Que de treinamento delícia. ao vivo comigo. Vai ser uma Ah, oportunidade eu vou estar lá, legal, eu é. quero participar. Ah, manda o link pra Que gente, quando você delícia! Eu tiver vou o link, adorar. passa, vamos, não sei se você já tem, se tiver, já passa já, que vai ser ótimo. Tá. Tá, eu ainda não tenho o link. Eu terei o link e vou passar para vocês, para todo mundo que quer. Eu vou mandar, vou divulgar bastante no meu Instagram, porque vai ser uma oportunidade da gente passar o primeiro mês do ano treinando todos os dias durante 21 dias, 15, 20 minutinhos. É o suficiente para você já Ai, que perceber a delícia. diferença. Nossa, e vai impactar, sem dúvida, em todos os aspectos da vida. Inclusive, se você tá aí, quer destravar a produção do seu curso, tem alguma coisa que está impedindo, às vezes você ainda nem reconheceu direito o que que é, tá aí a oportunidade, hein, gente? Ah, Exatamente. É isso aí, galera. Muito obrigada, eu também Mira. gostei muito, Adorei. foi um prazer, viu? Foi uma alegria. Ah, Um grande beijo para a galera que está no gente. YouTube. E vamos marcar mais Vamos conversas sim. como Que essa. seja a primeira de muitas. Gente, muito obrigada pela É participação isso no aí. Instagram, no YouTube. Olha, foi uma noite incrível. Obrigada mesmo.
E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, manda nos comentários que a gente vai dando uma olhada, né, Ade? Aí, e a gente Ah, responde, com então tá certeza. bom. Boa noite, gente. Um Beijo. beijo, boa noite, Até. até a próxima.